Olá amigos, estamos iniciando nosso estudo básico de mediunidade. Nosso tema 8, personismo e animismo. Vamos entender melhor o que é isso. Começando pela aula de número 22, emancipação da alma. Tá ok? Sejam todos bem-vindos, que Jesus possa estar presente, os nossos anjos guardiões nos orientando, nos dando aquele apoio, com boas vibrações positivas, para que possamos fazer nosso estudo de hoje. Então vamos lá? Vamos entender primeiro o que é esse personismo. Não é um termo muito fácil, muito simples de entender não. Ele foi criado por Aksakov, um cientista estudioso experimental do espiritismo, e definiu como fenômenos psíquicos inconscientes. Fenômenos psíquicos inconscientes. Então ele, com certeza, ele analisou muito a atividade de um médium, com certeza, observando seu comportamento, a recepção das mensagens, essas comunicações, e chegou mais ou menos a essa conclusão aí, que esses fenômenos psíquicos inconscientes, eles se produzem nos limites da esfera corpórea do médium, cujo caráter distintivo é principalmente a personificação. Para entendermos melhor, nós vamos ter que nos aprofundar um pouco nas questões do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos ver nesse capítulo, que é o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a emancipação da alma. Tá ok? E ele traz para a gente, Kardec traz justamente essa parte de sono e sonhos. Tá? O sono e os sonhos. O que ele diz lá? Na questão 400, ele chama a nossa atenção para esse fato de que espíritos, quando encarnados, não permanecerem voluntariamente com gosto no corpo material. É uma observação que, se nós buscarmos nosso íntimo, nós realmente não preferimos estar aqui. As condições são de desafios, e para se alcançar o êxito tem que passar pela porta estreita, como já sabemos. Nós estamos aqui em provas e expiações, somos ainda dentro da classe de espíritos imperfeitos, cuja maioria também não acredita em Deus. Nós convivemos e vivemos nesse mundo, nesse planeta de provas e expiações. E ele diz mais, que os espíritos respondem que é como se fosse uma prisão em que os espíritos desejam se libertar, tanto quanto mais grosseiro é o seu invólucro. E aqui é muito grosseiro. E é interessante, se nós analisarmos essa mensagem de Kardec, esse comentário, que isso ainda acontece depois do nosso desencarne aqui, material aqui no planeta, na superfície do planeta, porque muitos de nós ainda se vão agarrados à matéria. Então, praticamente, chegamos lá no plano espiritual, um plano mais dentro das trevas, vamos dizer assim, mais denso, porque ainda somos muito apegados à matéria. Nosso perispírito está muito agregado ainda a grande parte da matéria. Então é como se não tivéssemos desencarnado ainda. Ainda estamos presos ainda, a um perispírito muito grosseiro. E só vamos conseguir nos libertar evoluindo moralmente. Por isso que o Cristo nos trouxe o Evangelho, que é o mais importante que nós temos, as instruções mais importantes para a nossa vida aqui, não só a nossa existência, mas o nosso caminhar em direção ao bem e evolução moral, para podermos nos libertar desse corpo, do perispírito mais grosseiro, não ficarmos ali na região das trevas, podermos já ir para níveis mais elevados, tentando já
caminhar para esse rumo da regeneração, como todos dizem. Mas vamos lá, nós precisamos entender essa emancipação da alma, como que ela ocorre. Nós temos aqui uma explicação de Kardec, que ele fala que sabemos também que o espírito jamais fica inativo, estando sempre em contato com algum ambiente ou com outros espíritos. Isso nós vimos também por André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Ele explica que o espírito não para de pensar nunca, desde que foi criado por Deus, ele pensa. É como se fosse a nossa respiração para nos mantermos vivos, né, existentes, é o pensamento. Então não cessa nunca. E é durante o sono que o nosso espírito pode ter conexões com o passado e também com o futuro. Isso é outra informação importante que Kardec nos traz. Muitas vezes nós acordamos com uma previsão, né, do que vai acontecer. Ou então com uma lembrança de vidas passadas. E ele diz aqui, aqueles espíritos menos apegados à matéria se deslocam durante o sono para junto de seres que lhes são superiores. É o que nós estamos buscando. Não basta você querer se modificar, né? Você tem que estudar, mas também não basta adquirir o conhecimento, você tem que praticar, tem que vivenciar. O Cristo não veio e não mostrou que através de exemplos nós podemos tornar a nossa vida melhor também, né? Porque você exemplificando o bem, você está praticando o bem, né? Já está seguindo um caminho melhor. E é o que Pedro falava, né? O amor cobre a multidão de pecados, então vamos trabalhar junto com o amor. Então, voltando ao sono, para entendermos essa emancipação, ele diz aqui, muito do sono se pode explicar a simpatia por aqueles a quem encontramos nos sonhos, até mesmo quando ainda nós, moralmente atrasados, sonhamos com situações prazerosas ou vis, e até mesmo estes com quem estivemos, e podem estar depois entre nós encarnados, e nos simpatizamos com eles. Então veja que às vezes a simpatia que nós temos por alguns irmãos pode ser inconscientemente através de convivência lá no plano espiritual quando dormimos, né? No nosso sono profundo, né? E depois, quando permitido, né? Dependendo também da nossa elevação moral, nós lembramos de todos os sonhos. Mas vamos mais adiante que nós vamos entender que no nosso estado inferior a coisa é diferente. Ele diz aqui, então primeiro, por causa das situações prazerosas, ou seja lá o que for, a gente se simpatiza com alguns espíritos e nos encontramos aqui. Mas a antipatia também se relaciona com os sonhos e com aqueles a que querem, né, o que temos e amamos. Então lá vem outros quererem tomar de você alguma coisa, pelo nosso atraso, pelo atraso deles, e nós ficamos com antipatia quando encontramos ele aqui. Assim o sonho influi mais do que supomos em nossas vidas. Isso que é interessante a gente ver, porque quando no sono, nem sempre sonhamos. E sabemos que é devido a essa nossa imperfeição que ainda temos, né? Devido a isso, não vamos conseguir trazer toda a lembrança daquilo que vimos enquanto estávamos dormindo no sono. E pelo nosso atraso moral, muitos espíritos ruins eles vão se aproveitar também para nos perturbar nessa lembrança. E por isso que muitas vezes a gente acorda com o sonho todo embaralhado. Aquela lembrança que nós vimos, elas são modificadas, as sensações, para nos confundir e termos poucas lembranças. Não é só pelo nosso atraso moral, né, e pelo nosso corpo grosseiro que nós perdemos a informação do que sonhamos, mas também
pela interferência desses outros espíritos, né, que eles estão aí para isso, né, para perturbar. Nós temos na questão 402 também, que ele fala que essa incoerência dos sonhos, ela, assim, a explicação dessas lacunas, né, que apresentam na nossa recordação, que são incompletas, né, que nós não conseguimos conservar todo o sonho, né, e aí aparece para a gente em forma de lacunas daquilo que a gente sonhou. É como se fosse uma narração truncada, né, frases, trechos ao acaso, uma confusão, né, são fragmentos, né, que às vezes não resultam em nenhum significado racional, não é mesmo? E Kardec também, ele nos deixa aqui ciente que um outro fato é que, devido aos nossos órgãos corporais não participarem do sono, porque nosso corpo ainda é um corpo muito grosseiro, visto que a maioria compõe ainda é pesada, grosseira, tá vendo? A maioria das impressões são perdidas. Então, quando você retorna, aí é o esquecimento. Aí nós começamos a compreender por que nós esquecemos ao reencarnar. Porque esse corpo é muito grosseiro, nossa moral não é tão elevada. Temos aí o Chico Xavier, que também não lembrava. Depois, com o passar de muitos anos já praticando e trabalhando, sendo orientado por Emmanuel, recebendo aquela educação novamente ali para o espírito encarnado, ele começou a ter lembranças de suas vidas passadas, de outras situações, e ficar mais tranquilo, né? Já ele tinha um pezinho lá no plano espiritual e outro aqui no plano material. Então foi uma ida muito mais tranquila para ele, né? Assim como outros, como Divaldo Franco também. Então nós temos que ter essa consciência de que a nossa matéria ainda é pesada e grosseira. Então a maioria das impressões são perdidas. A nossa imaginação e desejos também podem influenciar nos sonhos, porque nós podemos, de tanto a gente pensar, ficar desejando alguma coisa, acabar sonhando com aquilo por causa da nossa imaginação. Então às vezes não foi nada, não tem nada de concreto ali, né, que a gente vivenciou, né, ou que algum espírito causou alguma interferência. Não, é porque de tanto você desejar, aquilo ficou na sua memória. E na questão 405, ele conclui que sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. É o fato da gente ter uma imaginação muito forte, a gente acaba sonhando com aquilo. Outra informação importante para a gente concluir esse nosso estudo de hoje é que não precisamos ter um sono completo para emancipar nosso espírito, aí que vem a mediunidade. Basta que entremos num estado alterado da consciência, em torpor, para que o espírito recobre a sua liberdade. Esse torpor aqui é quase que dormindo, né? Meio sono, meio sonolento. Meio que dormindo, podemos ver e até ouvir o que alguns espíritos desejam nos dizer. Então nós temos aqui na questão 420 a pergunta que Kardec fez. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Né? Por isso que a gente falou desse estado de torpor. Aí fala aqui, o espírito não se acha encerrado no corpo como uma caixa, todo lacrado ali, né? Irradia por todos os lados. Segue-se que se pode comunicar com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. É aí que entra a mediunidade ostensiva, né? Porque nós sabemos, nós já estudamos isso aí, a questão dos perispíritos, que é perispírito a perispírito. E ele ultrapassa esse nosso corpo material, né? Ele ultrapassa. Então, a comunicação é possível, mas aí vai depender da mediunidade que a pessoa tenha, né? Se ela é mais extensiva ou não. Se ela for mais extensiva, a gente vai conseguir. É isso que a questão 420 ela traz. Kardec coloca essa dúvida, né? Mesmo estando desperto, né? E ele fala que vai ser mais difícil.
mas é possível, se é que pode se comunicar com outros espíritos, mas é mais difícil. Então nós terminamos por aqui, nós temos a nossa referência aqui ao Livro dos Espíritos, capítulo 8. Terminamos por aqui, né? E na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse nosso estudo para entendermos melhor o que é esse personismo, né? Que, como nós tratamos, que é um termo criado por Aksakov, um cientista estudioso experimental do espiritismo, e que ele definiu como fenômenos psíquicos inconscientes. Por isso nós estamos tratando do sono e produzindo-se nos limites da esfera corpórea do médium, cujo caráter distintivo é principalmente a personificação. Nos vemos no próximo estudo. Leiam esse capítulo 8, leiam o nosso jornalzinho, a aula 22. Fica mais fácil, né? Um resumo, ok? E Jesus possa iluminar seus corações, e essas vibrações positivas de amor e de paz estejam para todos nós. Até a próxima.